O juízo final. Quando falamos do juízo final, muitos entendem já como uma guerra que acontecerá no fim dos tempos, no juízo final. Isso se deve pela influência da mídia que vivemos hoje, pelo cinema, filmes e séries. E nesses filmes mostra o homem sempre vencendo no final dessa guerra e sairá como vencedor. Esse foi o motivo da imagem no início desse vídeo, da guerra, do soldado, do homem vitorioso no juízo final. Mas o que a Bíblia revela, diz sobre o juízo final, há uma verdade nisso. Será um tempo muito difícil. O livro de Apocalipse revela uma grande tribulação e assolação vindo para esse mundo. Tempos difíceis, uma era do Apocalipse. Mas isso é antes de chegar no juízo final. São eventos que precedem o juízo final, que será o grande dia do julgamento de Deus para com o homem, conhecido como julgamento do grande trono branco. Nesse dia, o homem não sairá vitorioso. Pelo contrário, estará julgado e condenado por Deus. Um terrível dia sobre os homens ímpios, os incrédulos, que rejeitaram o amor e justiça de Deus revelada pela sua palavra, no seu Filho, Jesus Cristo. A boa notícia é que nem todos passaremos por esse julgamento do juízo final para a condenação. A Bíblia revela que existe um caminho para ser salvo deste dia, desse juízo final, mas vamos revelar isso no final do vídeo. Então, acompanhe todo o vídeo e entenda o que a Bíblia revela sobre o juízo final e qual é a salvação que ela apresenta para o homem. A primeira coisa a entender sobre o juízo final é que não pode ser evitado, independentemente de como interpretamos a profecia sobre o fim dos tempos. A Bíblia nos diz que, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus 9:27. Todos nós vamos ser julgados por Deus em certo momento. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, é registrado detalhes do juízo final. Acompanhe o texto. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse julgamento do trono branco é o final do governo humano como conhecemos, o fim da história humana e o início do estado eterno para um novo governo estabelecido por Deus. Antes desse julgamento, já terá acontecido a era do Apocalipse, o fim dos tempos, segundo as Escrituras. O milênio também já terá passado, que é uma era de 1000 anos que antecede o julgamento final. Então chegará o juízo final, o julgamento do grande trono branco. Um grande trono branco refere-se à grandeza da justiça e santidade de Deus. Aquele que está sentado nele é justo e verdadeiro. A cena aqui descrita nesta passagem é assustadora. A terra e o céu fugiram da presença dele.
e não se achou lugar para eles. Os homens ímpios que rejeitaram a Cristo em vida, os pecadores, não terão onde se esconder. Todos terão que se apresentar diante do juiz, diante daquele que apresentou seu grande amor e misericórdia. Mas agora trará seu julgamento sobre eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono, todos, tanto poderosos, governantes, reis e os pequenos, estarão de pé diante do trono de Deus. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Quais são esses livros? Em primeiro lugar, a palavra de Deus, a Bíblia, estará presente. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. Todo pecador terá que prestar conta da verdade que ouviu nesta vida. Também haverá um livro com as obras dos homens sendo julgados. Serão punidos de acordo com as obras que fizeram. A Bíblia deixa bem claro que os incrédulos estão acumulando ira contra si mesmos e que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Nesse julgamento serão julgados os corações e pensamentos dos homens, porque Deus sonda cada coração e pensamentos humano, coisa que nenhum tribunal humano consegue fazer e julgar os pensamentos dos homens. Mas Deus colocará todos os pensamentos, intenção que o homem teve em vida, idolatria, adultério, desejo de matar, tudo será julgado por Deus nesse dia. Aqui será julgado as obras más das pessoas diante do trono branco para determinar o grau do seu castigo na condenação eterna. As pessoas serão lançadas no lago de fogo por causa da sua rejeição pessoal de Jesus Cristo em suas vidas. Deus é um juiz justo e dará a cada pecador o que merece. Existem diferentes graus de castigos no inferno. Cada pecador perdido receberá exatamente o que lhe é devido e ninguém poderá discutir com o Senhor e questionar sua decisão. É interessante que na passagem da história do rico e Lázaro que Jesus conta, onde o rico está em tormento, em nenhum lugar da passagem o rico questiona Deus sobre a injustiça dele estar ali. Pelo contrário, ele reconhece que foi justo o julgamento, dele estar em condenação. Até porque ele pede para o pai Abraão, que está do outro lado, avisar seus irmãos, para que não venham parar em condenação também, no mesmo lugar que ele se encontra, separado de Deus. Confira depois em Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31. Deus sabe o que os pecadores estão fazendo e os livros que contêm toda a obra registrada de cada um revelarão a verdade nesse dia. A Bíblia revela que todo joelho se dobrará perante Jesus nos céus e na terra, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nesse dia reconhecerão Jesus, mas já será tarde demais. Estarão julgados, condenados e reconhecerão o justo juízo, o justo julgamento de Deus, porque escolheram assim em vida. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Todos os incrédulos terão seus corpos ressuscitados para estar em corpo, alma e espírito perante Deus para o julgamento. O mar, a morte e o inferno entregarão para serem condenados segundo as suas obras, um por um,
estarão sozinhos para serem julgados. Diferente dos processos nos tribunais modernos, no trono branco haverá um juiz, mas não um júri. Haverá acusação, mas não defesa. Haverá uma sentença, mas não apelação. Ninguém será capaz de se defender nem de acusar Deus de injustiça. Será uma cena assustadora. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aqui mostra a aniquilação de toda a consequência do pecado. A morte que veio por causa do pecado deixa de existir por toda a eternidade. O inferno, que é preparado para o diabo e seus anjos que pecaram, e assim também aos homens incrédulos, pecadores, perdidos, que rejeitaram o perdão dado por Deus em Jesus Cristo e ficarão em rebelião em vida contra Deus. Todos serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. O livro da vida tem os nomes dos que creram em Cristo e foram salvos pela graça de Deus. Também estarão presentes, mas não para réu para serem julgados, e sim na presença do Senhor Jesus Cristo. O livro da vida traz os nomes dos cristãos, do povo de Deus que creu em Jesus Cristo. Nenhuma pessoa incrédula terá seu nome escrito no livro da vida. Somente os verdadeiros cristãos terão seus nomes nas páginas deste livro. Esse é o juízo final revelado pela Bíblia. Mas como disse no início do vídeo, você e eu poderemos escapar desse julgamento final. A Bíblia nos revela que, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, não participará de modo algum do juízo final e nem experimentará os horrores da segunda morte, que é o lago de fogo. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É Jesus que está dizendo isso. Entenda, não tem lugar para o crente no inferno. Aquele que é fiel, que crê, obedece à palavra de Deus, já tem a vida eterna e não entra em juízo, em julgamento. O crente não se preocupa com o inferno, com a segunda morte, porque já passou da morte para a vida, em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, pela obra redentora e salvadora do Filho de Deus. E você pode ter hoje essa certeza pela palavra de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e assim reconhecendo seus pecados e Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele já pagou o preço dos nossos pecados em sua morte e morte de cruz, e ressuscitou, trazendo assim a esperança da vida eterna em Deus. O crente será julgado, mas será um julgamento que antecede esse julgamento do juízo final, porque Deus é justo e começará a julgar pela sua casa, pelo seu povo, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus e, se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? O crente verdadeiro já está salvo em Cristo Jesus, mas será um julgamento das obras dos crentes, ao qual frequentemente se refere como o grande tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios
5:10, no qual os cristãos receberão graus de recompensas por seus feitos ou serviços a Deus, e não será um julgamento para a condenação ou salvação, para ser condenado ou salvo. Será um outro tipo de julgamento perante Jesus Cristo, mas este assunto deixaremos para o próximo vídeo, para outro estudo da Bíblia. E você, já aceitou a Cristo e passou da morte para a vida? Leia a Bíblia, leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Indicação de Bíblias na descrição do vídeo. Se essa mensagem foi importante para você, dê um like para divulgar esse vídeo e assim ajudar outras pessoas. E se inscreva no canal para conhecer mais do Evangelho da Salvação. Deus te abençoe. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.